ler esse texto de 1 Samuel em voz audível, todos juntos, um pequeno texto, né? E a partir desse texto nós vamos caminhar então. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 3. Vamos ler juntos? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofines e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Estamos preparando o nosso coração para celebrarmos a Páscoa cristã, já agora no mês de abril. Então, terminando março, começando abril, vamos comemorar a Semana da Paixão e a Páscoa cristã. Em nossas reflexões, nós estamos procurando lembrar da nossa realidade, da nossa fraqueza. E, caminhando nisso, o que pode nos ajudar a chegar à Páscoa e celebrá-la com alegria e com fé. E não de qualquer maneira, talvez como pessoas fazem por aí, passa o Natal, passou o Natal, já esqueci, passa a Páscoa, passou aí. Não, queremos caminhar até a Páscoa e na Páscoa celebrar e que essa Páscoa seja especial para a nossa fé, especial para o nosso coração. Fortaleça a nossa caminhada com o Cristo ressurreto, Cristo vivo. Digo isso porque podemos sim perder esperanças que guardamos em nossos corações, ou podemos cultivar falsas esperanças e podemos ser frustrados nesse tempo em que vivemos, nesse tempo em que caminhamos, do momento que, quando chegamos na Páscoa, parece que não aproveitamos nada. Foi só mais um feriado, mais alguma coisa assim. E é isso que eu quero desafiar a nossa igreja, desafiar você. A caminharmos até a Páscoa com meditações, com reflexões que fortaleçam o nosso coração em fé para festejarmos a ressurreição de Cristo. De uma maneira que a nossa fé fortalecida, possamos caminhar com esperança vívida, mais livre. Por isso, a nossa caminhada para a Páscoa, ela vai ser recheada de meditações. E nessa noite, hoje, dentro dessas meditações, eu quero refletir com você sobre dois privilégios e deveres nossos como cristãos. E nesses privilégios, nesses dois deveres, nós não podemos descansar. Nós não podemos parar com eles. Eu quero convidar você, a partir aí do capítulo 1 de 1 Samuel, é o capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel, onde nós encontramos duas histórias que falam sobre orar com petições e orar com intercessões. Porque Deus sabe tudo, Deus é soberano, só que Deus fala para nós, seus servos e servas, na nossa caminhada com Ele, a usarmos de petições. Ele sabe, mas temos que pedir para Ele. Ele conhece o nosso problema, nossos problemas, mas Ele diz, você tem que me pedir, você tem que me buscar. E mais ainda, pessoas que nós queremos bem, pessoas que estão próximas a nós, ou pessoas que o problema delas acaba interferindo nas nossas vidas, Deus diz, então ora por elas, clame por elas. No capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel, temos duas histórias. A primeira história é a história de Ana, uma mulher estéril, que desejava ter um filho, para que ela pudesse viver e sentir que o seu propósito de vida estava se cumprindo. Lembre-se, olhando para Ana, você tem que olhar para uma mulher lá do passado. Tem que olhar para uma mulher que o ato de não ter filhos era uma tragédia na vida dela. Por isso, ela orando, pedindo ao Senhor, ela alcançou a misericórdia do Senhor. A segunda história é sobre o povo de Deus. O povo de Deus que continuamente, com muita perseverança, viajava todo ano para louvar e glorificar a Deus em Siló. Como Eucana fazia isso, porque Siló era onde existiam pessoas cuja responsabilidade era interceder por elas em nome de Deus. Aí no versículo 3 que nós lemos, está contando a respeito desse momento que Eucana subia para Siló, e aí diz todo ano,
para quê? Para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Por que em Siló? Porque lá estavam 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A primeira história que eu quero convidar você a refletir comigo e caminhar é a que fala sobre oração, petições. Essas duas narrativas, elas se enlaçam, se misturam nesses 2 primeiros capítulos de 1 Samuel. E a história de Ana, ela nos conta a realidade de uma mulher em sofrimento de vida. E não foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não foi só ela não. Tinha alguém ali que virou um espinho na carne dela. Olha para o versículo 2 aí, por favor, no capítulo 1. Versículo 2 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: tinha Eucana 2 mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Hoje em dia, falar isso, quantas mulheres jovens e falam: não, eu não quero ter filho, pronto, não quero ter. Quantas mulheres hoje não têm filhos nem por isso, mas Ana não vivia no nosso tempo. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, mas se esquecem disso. As histórias ali relatadas são um outro tempo, então eu tenho que saber olhar o problema desse outro tempo, o que estava acontecendo nesse outro tempo, antes de trazer a solução para o meu tempo. Talvez não exista uma imagem mais clara de um mundo despedaçado, destruído, particularmente numa cultura, numa sociedade antiga, do que uma mulher ser estéril. A pressão, imagina comigo, a pressão para gerar um herdeiro, para garantir uma herança para a família, herdeiros para a família, ainda mais o povo de Israel, cuja terra era tomada por herança. Era uma pressão tremenda. A esterilidade podia ser descrita como uma pressão e um peso de vida, não somente na área física da mulher. Não tem filho, tudo bem. Não, era algo também emocional, que destruía a mulher. Era algo social, porque viam aquela mulher como uma amaldiçoada. Ela não tem filhos. E isso tinha um reflexo espiritual na vida dela. Ana não estava há um dia, um mês, um ano assim. Ela estava há muito tempo vivendo essa situação. Ana reconheceu então que a sua dor havia se tornado uma amargura de alma e a sua tristeza havia se tornado uma aflição de espírito, pelo tempo em que ela estava sofrendo. Então, nesse momento especial que vamos ler a história de Ana, lembrar a história de Ana, ela há muito tempo sofre e ela já está com amargura de alma, aflição de espírito. Olha aí para o versículo 10 e 11 do capítulo 1. Acompanhe. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou. Só que o choro dela foi um choro abundante. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares. Ela estava achando que ela foi esquecida por Deus. E de tua serva te não esqueceres, ou seja, não continua assim, me esquecendo não, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Acompanhe aqui meu pensamento. Após ela se derramar diante de Deus, nessa petição muito particular, e algo que era para ela prometeu que se tivesse um filho, ela dedicaria, ela daria esse filho para o Senhor. Ela não usaria essa bênção, ela não usaria esse pedido atendido, ela não usaria o seu filho como prova de um valor pessoal. Eu orei, Deus me atendeu. Está vendo, Penina? Agora quero ver você. Ela não usou o seu filho como uma conquista e privilégio para esfregar na cara daqueles que a julgaram, que a discriminaram, que falaram mal dela.
Não, ela falou: Senhor, me dá, porque eu vou devolver para o Senhor. Não vou ficar para mim. Logo que ela concebeu, depois de um momento ali, mais tarde ela retornou com seu filho, o qual ela entregou para ser ajudante do sacerdote Eli. Ana, ela nos mostra que o mais importante não é se agarrar ao que é passageiro. Ela criaria o filho dela, ele cresceria, casaria e iria embora de casa. Ela se agarrou em Deus, que deu, e não no que Deus deu. Esse menino, você se lembra, é Samuel, o primeiro dos grandes profetas do Antigo Testamento. Se havia uma mãe que, neste mundo, que acha o seu filho um bem preciosíssimo, esta mãe é Ana. Entretanto, volto a dizer, ela sabia que o seu papel na vida do seu filho Samuel era temporário. Então ela não podia se apegar ao que Deus deu, ela tinha que se apegar a Deus. Por isso, no capítulo 2, a partir do versículo 1, você vê Ana orando. E o que você encontra na oração de Ana? Primeiro você encontra orando pedindo algo muito pessoal para ela, mas depois você vê Ana orando, não se apegando ao que ela recebeu de Deus, mas se apegando a Deus. Ana exalta o Senhor e de todo o coração ela encontra forças em Deus, mesmo entregando o seu filho para outro cuidar, para outro criar. Ela tem a sua força em Deus, e nisso, e é isso que mostra que ela foi libertada daqueles anos de tortura psicológica, de tortura física, de tortura emocional e até espiritual. Ela foi transformada, ela foi restaurada. Olha aí o versículo 1 do capítulo 2. Olha bem como Ana ora. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na salvação do Senhor. Tudo aqui é Deus, tudo ela confia em Deus. Ana, neste momento, ela está sendo restaurada, ela está sendo firmada pelo único que é permanentemente verdadeiro no mundo, que é o Senhor. Olha o versículo 2 aí. Se Ana antes era fraca, agora ela é forte. Se Ana era doente, agora ela é saudável. Nessas áreas que foram citadas. Olha o versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Onde que ela vai estar firmada? Em Deus. E onde que ela estava firmada antes? No desejo de ter um filho. Quando eu tiver um filho, tudo vai ser uma maravilha na minha vida. Agora não. Ela diz, mesmo tendo e entregando, a minha vida está firmada, porque ela está em Deus. Naquele momento, eu acho que ela entendeu que quando ela orou, pediu e entregou ao Senhor, e descansou no Senhor pelo que ia acontecer, ela entendeu que atrás de cada condição física, condição emocional, condição social e até espiritual, o poder de Deus está atuando. Deus está agindo. Não é o poder dela, a capacidade dela, não é o acaso que cerca o mundo. Ai, que azar, não posso ter filhos. Não, o que está agindo é Deus. Tanto que, olha o que ela diz no versículo 6 ao versículo 8. Coloque a sua atenção nessa declaração de Ana, que confia, que não importa a situação mais, é Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e subir. Quantas vezes vemos alguém falar, Senhor, era o teu servo, era a tua serva, Senhor, como se Deus tivesse... Mas ela fala, não, peraí, agora eu entendo que é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, o Senhor que faz descer, o Senhor que faz subir. Verso 7, o Senhor empobrece,
e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, desce o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Assentou sobre elas o mundo. Ana agora entende que com filho ou sem filho, Ana agora entende que com Penina perturbando a vida dela ou não, que se o marido dela amá-la ou não importa, é Deus o seu sustento. Não importa as condições, importa é estar com Deus e confiar no Senhor. E essa é a declaração que eu faço então nessa noite para você. Não importa a condição física, emocional, social ou espiritual que você possa estar vivendo no momento, em Deus você também pode encontrar a sua libertação, a sua restauração. Lembra do Salmo 37 que nós lemos? Mais ainda, vemos que no Senhor, a Bíblia diz, você pode sim encontrar a paz, uma paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Estou ansioso por essa vacina que o ano que vem eu vou tomar. Só estou falando que é o ano que vem, viu, Rodrigo? Estou ansioso, eu estou... Para um pouquinho. Entrega nas mãos de Deus. Estou ansioso para que isso passe. Estou ansioso para que aquilo comece. Estou ansioso para encontrar. Estou ansioso para deixar. Para. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica. E quando fala súplica aqui, eu imagino Ana chorando abundantemente na presença do Senhor. Mas que a sua oração e a sua súplica seja sempre com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente no lugar mais seguro, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar você a ler comigo novamente o Salmo 37, verso 4, a primeira parte do verso 7, que está na projeção. Vamos ler? Todos juntos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Talvez o mais difícil seja descansar e esperar. Mas ele disse, nós precisamos descansar e esperar, depois de entregar, porque estamos satisfeitos com o nosso Deus. A segunda história, então, narrativa que eu quero ver com você, está aí em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27 até o 36, porque nos fala a respeito do sacerdote. Só quando fala a respeito do sacerdote, uma aplicação para nós é falar a respeito de intercessão. Nós vemos um momento em que é muito claro como o ser humano é egoísta. E esse egoísmo pode se entrar em nossos corações e começarmos só a nos preocupar conosco. É só sou eu, o que é meu, o que é para mim. E a Bíblia fala, não. Se você caminha com Deus, você ora por você, você pede para você, mas você também tem que caminhar com Deus olhando para o outro. Olha agora para essa narrativa aí de 1 Samuel capítulo 2. Neste capítulo, nós aprendemos aí no versículo 28 o papel dos sacerdotes. Verso 28 de 1 Samuel diz, Deus, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. Ô pastor, o que significa isso? Caminha comigo, pensa comigo, reflita comigo. Ir ao meu altar diz respeito a que os sacerdotes deveriam buscar sempre estar na presença de Deus.
eu te levantei, eu te escolhi para que você esteja na minha presença. Altar é lugar de estar na presença de Deus, é estar com Deus. Queimar incenso. Incenso é o símbolo de orações. Então o sacerdote devia subir ao altar, estar na presença de Deus e apresentar diante de Deus continuamente orações e súplicas. As orações e as súplicas estão aí simbolizadas na queima do incenso. Esse era um ritual religioso, mas nesse ritual, na ação do ritual, isso honrava a Deus, agrada a Deus, é da vontade de Deus. Outra coisa que nós vemos aí, o sacerdote devia usar o éfode. O que é o éfode? A estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? Era uma vestimenta feita de linho fino, cor carmesim, estofo azul e púrpura e bordado a ouro. Porque esse sacerdote vai estar diante de Deus, na presença de Deus, oferecendo orações e súplicas. Continha pedras, 12 pedras, com cada uma tendo um nome das 12 tribos de Israel. E esta era colocada por cima do peitoral das vestes sacerdotais. Quando o sacerdote se apresentava diante de Deus, no lugar santo, no Santo dos Santos, ali no templo, ele estava ali representando as 12 tribos de Israel. Quando ele oferecia as orações e súplicas, ele estava fazendo isso por quem? Pelas 12 tribos de Israel. Pelas pessoas, cada pessoa que fazia parte de uma tribo do povo de Deus. Ele não estava ali só por ele estava ali pelos outros. No verso 29, se você ler aí, você vai ver que os filhos de Eli e o próprio Eli, que era sacerdote, naquele tempo, eles não estavam honrando a Deus. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus e não estavam fazendo o serviço que eles deviam fazer. Olha o que diz o versículo 29 aí. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? O que Deus está falando aí? Justamente aqueles que deviam estar cuidando do povo, orando pelo povo, eles estavam cuidando de quem? Deles. Eles estavam engordando quem? A eles mesmos. Em vez de engordar os outros, eles estavam engordando a eles. Não era só uma injustiça que eles estavam cometendo ali, eles estavam cometendo outros pecados também. Mas o principal aqui é que aqueles que deviam estar cuidando do seu próximo, porque eles foram chamados, eles foram capacitados pelo próprio Deus para isso, eles estavam se preocupando somente consigo mesmos. Se fosse hoje, eles estavam furando a fila para tomar vacina do Covid. Não era hora deles, vai lá e fura a fila. Usa a autoridade deles, eclesiástica. Eles estavam passando à frente, ao invés de passar os outros à frente, porque essa era a função deles. O que eu quero dizer com isso para nós hoje? Nós podemos estar fazendo o mesmo que eles, quando só olhamos para as nossas próprias vidas, quando só olhamos para os nossos próprios interesses e necessidades pessoais, e deixamos de olhar para as vidas daqueles que estão à nossa volta. É o mesmo Espírito neles e nós hoje. Mas pastor, eu não sou sacerdote. A Bíblia diz que sobre nós hoje, nós que entregamos nossa vida para Cristo Jesus, nós somos sim. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O que eu e você somos? Sacerdotes da realeza. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. O que nós somos hoje, diante de Deus, em Cristo, sacerdotes. Essa ideia torna-se preocupante quando nós compreendemos que podemos ser culpados de cometer injustiça contra as outras pessoas também, do mesmo jeito que os filhos de Eli e que o próprio Eli. Justamente pessoas que conhecemos, porque o povo de Deus ali, eles não estavam ministrando para outros povos, eram para a família da fé, o povo de Deus. Então, justamente as pessoas que conhecemos, a quem deveríamos amar e servir, porém, elas são frequentemente as vítimas do nosso foco egoísta, de nossos próprios interesses e prioridades pessoais. O texto nos mostra que Deus vê essa injustiça, Deus vê esse erro e Deus age. Verso 30 e 31. Deus age para acabar com a injustiça. Se Deus nos chamou para e nós não estamos fazendo o que Ele nos chamou para, então Deus age no que nós estamos agindo. Diz assim o verso 30 e 31. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Interessante isso, né? Um Deus que diz assim, olha, eu sou soberano, e na minha soberania eu vou chamar você, vou convidar você, vou capacitar você, e vou te dar uma ordem para fazer isso comigo. Eu posso fazer sozinho, Deus pode fazer sozinho, mas Ele nos chama para. Ele sabe tudo, mas Ele diz, peça. A outra vez está precisando, Ele diz, eu sei que ela está precisando, eu quero que você ore por ela, interceda por ela. E aqui, nessa ideia, Ele diz assim, honrarei os que me honram, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E continua o verso 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Deus vai cortar o braço? Não é literal, mas está falando de uma ação de Deus, onde a família de Eli teria um peso na sua trajetória de vida. Muitos não chegariam à maturidade. Deus, Ele aplica consequências justas sobre as partes transgressoras. Verso 34. Olha o que está escrito no verso 34. Disse Deus, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Depois leia esses 2 capítulos aí de 1 Samuel e veja o que aconteceu, por que aconteceu. E Deus falou, eu vou te mostrar que as consequências são justas e eu vou permitir que elas aconteçam, porque houve transgressão do que vocês deviam fazer e vocês não fizeram. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Nós não podemos ser omissos no nosso dever de orar, de interceder pelo outro. Seja quem o outro for, nós não podemos deixar de orar. Hoje nós temos aí um movimento de cristãos sensibilizados pela situação, que são cristãos, se você fala assim, você está orando por aquela pessoa? Ele fala, eu não. Você está orando pelo governo? Eu não votei nele. O que é isso? A Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos sacerdotes chamados para interceder, seja por uma autoridade que gostemos dela ou não. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, diz o apóstolo, eu vou exortar vocês que você use da prática de súplicas. Eu disse, né? Quando eu imagino Ana orando e suplicando, Ana está chorando abundantemente. Então, chore abundantemente, ore, interceda e use de ações de graças em favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos que se acham investidos
de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ora, interceda. Gostando ou não da autoridade, ora, interceda por ela. A pessoa não é autoridade, mas ela é sua inimiga. Ela te persegue. Mateus capítulo 5, verso 44. O que Deus nos mostra que o Espírito que habitava em Ofílios e Finéias, que os levava a ter um compromisso de serem intercessores, e eles estavam não cumprindo a sua função, é o Espírito que existe sobre nós também, o Espírito de intercessão, porque somos sacerdócio real hoje. E mesmo que a pessoa seja nossa inimiga, uma pessoa que nos persiga, Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, Jesus Cristo falando, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe aquela pessoa que é sua inimiga, que não gosta de você, e ela mostra que não gosta de você te perseguindo? O que você tem que fazer por ela? Ora por ela. Eu posso te ajudar na oração, mas a principal pessoa que deve orar por ela é você. Você é a intercessora dela. Falamos insistentemente aqui na igreja, falamos repetidamente aqui na igreja da importância da oração. E por que nós sempre falamos, ora, interceda, ora, não para de orar, cantamos, alguém está orando por você, agora que você sabe o valor de um verdadeiro intercessor, também seja um intercessor. Por quê? Porque entendemos a importância da oração e da intercessão. Porque quando oramos, intercedemos, há cura, há libertação. Quando oramos uns pelos outros, a Bíblia diz isso, quando estamos orando uns pelos outros, vem de Deus cura, vem de Deus libertação. Tiago capítulo 5, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A sua cura não está na minha oração porque eu sou o pastor. A sua cura está na nossa oração, porque obedecemos a Deus cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. Queridos, nós precisamos orar e sim pedir por nós, por aquilo que é nosso, aquilo que faz parte do nosso ego, mas não podemos ser egoístas. Precisamos também que alguém vá à presença de Deus e suplique por nós, porque nós somos imperfeitos e transgressores. Tem que ter alguém orando por nós, assim como nós também vamos orar pelo outro, porque o outro também é assim. Então, usemos continuamente esse recurso divino. Qual é o recurso divino? Peça para Deus aquilo que é do seu interesse, aquilo que é seu. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar, Deus, é isso que eu quero, Deus, é isso que eu busco em ti, Deus tem misericórdia disso. Mas não se apegue a isso, se apegue a Deus. Não se apegue à bênção, se apegue à fonte da bênção, que é o Senhor Deus. Mas o recurso divino é, ore por você e interceda pelo outro também, ore pelo outro. Não esqueça que enquanto você está usando o recurso divino, mesmo que seja de uma maneira imperfeita, mesmo que seja de uma maneira falha, porque nós somos imperfeitos e falhos, Deus já providenciou, já está providenciado o suporte que nos garante que as nossas petições, que as nossas intercessões cheguem à presença santa dEle. E quais são esse suporte? Qual é essa garantia que temos? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você está orando por você, quando você está orando por outra pessoa, Ele também está orando, expressando uma oração que nós não temos como exprimir. E a Bíblia diz que são gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós de maneira sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Qual outro suporte que nos garante? É
É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus está sentado à destra do trono soberano de Deus. O que ele está fazendo lá? Olhando o celular? Não, ele está lá intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você tem o Espírito Santo intercedendo por você, se você tem o próprio Jesus intercedendo por você, você precisa de quem mais interceda por você no céu? Mas na terra, Ele nos chama a colaborar nessa intercessão. Isso é incrível, né? O Espírito Santo que habita em você quer que você, com Ele, interceda. Ore por você, interceda pelo outro. Cristo Jesus, que está à destra de Deus Pai, por você, Ele quer que você faça suas petições por você, mas interceda pelo outro, por aquele que está cruzando o seu caminho, por aquele que faz parte da sua vida, do seu próximo. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Não sei o que o Espírito Santo te conduziu nessa reflexão. Não sei qual é o chamado que você possa ter ouvido, qual o despertamento, ou que o Espírito Santo te chama a dobrar o seu joelho, pedir por você e por mais alguém. Eu quero terminar esse culto orando a Deus, junto com você, e pedindo a Ele. Pai Celestial, apesar de nós não desejarmos as mesmas coisas que Ana desejou, mas nós também sofremos por tentarmos fazer as coisas temporárias e passageiras serem permanentes em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer e a colocarmos a nossa força e a nossa esperança na rocha que é Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Pai bendito, obrigado por Cristo Jesus, rocha, firmeza nossa. Ele que é o eterno e grande sumo sacerdote de nossas vidas. Ele que abriu o caminho para nós nos aproximarmos de Ti mesmo, Santo Deus. Mesmo que frequentemente sejamos falhos em nossos pensamentos, falhos em nossas ações, obras e palavras. Por isso, Senhor, dá-nos mais a Tua graça, a graça que restaura, a graça que preserva, a graça que nos guia, nos guarda, nos fortalece e fortalece a nossa esperança em Ti. Sim, Pai. E que não nos esqueçamos do nosso próximo, e que clamemos em intercessão contínua por ele também, porque sabemos que essa é a Tua vontade. Ora, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, encerrando esse culto assim. Amém, meu Deus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. Se chuvosa, que você descanse com a sua chuvinha gostosa, né? E que as suas forças sejam renovadas no Senhor. Em nome de Jesus, e até nosso próximo encontro. Amém. Amém.